E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Conforme prometido, eu tô fazendo aqui o vídeo de tier list que eu prometi há muito tempo e acabei nunca fazendo. E a primeira tier list que eu vou fazer no canal vai ser sobre os rivais do Ash. Bom, só um aviso antes, esse vídeo é um vídeo de opinião pessoal, ou seja, não encarem a minha opinião como a verdade absoluta, porque não é apenas a minha opinião sobre os rivais do Ash. E tentem não levar para o coração caso um rival que vocês gostem muito não aparecer numa posição que vocês achavam que ele merecia ficar, mas numa posição melhor caso. Bom, eu quis colocar, vou dividi-los, os rivais do Ash, em 5 categorias. O poderia ser melhor, aquele rival que apareceu e simplesmente ele não foi muito bem na saga, ele não foi tão interessante na saga. Merecia mais tempo de tela, aquele rival que era interessante, mas teve pouco tempo de tela. Aquele rival interessante, que ele é o intermediário entre o bom rival e o merecia mais tempo de tela. O bom rival é aquele rival que atende todas as características de um rival, e os melhores rivais são aqueles os mais memoráveis, rivais do Ash. Bom, eu organizei eles aqui por saga. Vou tentar evitar o máximo possível falar da saga em si. Bom, o primeiro aqui que nós temos é o Cruz, ou Cross, dependendo de você. Porque acho que o nome dele foi adaptado da versão americana para a versão brasileira. O nome dele na versão japonesa eu já não sei. Bom, eu vou colocar ele como merecia mais tempo, porque ele só aparece no único filme, ele é o rival. Ele no filme eu escolho você dar uma alterada na, quer dizer, a história é a mesma, mas com detalhes diferentes sobre o Charmander. Ele tem uma batalha até bem legal de Incineroar contra Charizard no final do filme 20. É um filme bem interessante, que é sobre o Ash de uma outra realidade. Mas como o foco aqui não é para falar da saga, eu vou deixar ele aqui, não merecia mais tempo de tela. Agora o Gary. O Gary, assim, eu acho que quando ele era rival do Ash, ele mais falava do que fazia, porque todas as ligas que ele participou no anime, ele teve um desempenho pior do que o Ash e adorava tirar uma com a cara dele. Eu acho que até o Gary virou um personagem muito melhor quando ele passou a ser mais amigo do Ash do que rival. Mas eu vou colocar ele aqui nos rivais interessantes. Afinal, ele tinha capturado, ele tinha muitos mais pokémons que o Ash, e a maioria dos pokémons dele estavam evoluídos na última forma. Não, vai. O Gary merece ficar no bom rival. Aí temos o Rich, o cara que derrotou o Ash na Liga de Kanto. Eu vou colocar ele como interessante, que ele até teve um tempo de tela interessante. Ele apareceu a participação dele no anime não se resumiu apenas à Liga de Kanto. Ele apareceu em Johto no arco do Lugia e apareceu no Pokémon Chronicles também. Teve uma participação bem legal. E agora nós temos o Harrison, o cara que derrotou o Ash na Liga Johto. Eu vou colocar ele, não merecia mais tempo de tela. Por quê? Ele foi o treinador que nos apresentou, o primeiro treinador que nos apresentou Pokémons da região de Hoenn na geração 2, mas ele só apareceu na liga e depois nunca mais foi mencionado nada sobre ele. Então acho que ele merecia mais tempo de tela, tem um time interessante. Agora vamos, o Ash só tem dois rivais em Hoenn, o Morrison e o Tisson. O Morrison, eu acho que ele poderia ter sido melhor. Ele tinha uma rivalidade, eu particularmente não curto muito esses rivais mais que tem uma função mais, são mais amigáveis com o Ash. E ele competia com o Ash, às vezes eles apostavam corrida, era uma coisa meio, acho que um pouco meio sem, eu achava particularmente não muito legal.
O Tyson foi o cara que derrotou o Ash na liga. Ele tinha um time bem interessante. O pessoal zoa muito o fato dele ter um miau de botas, mas eu lembro, ele tinha um Sceptile, tinha um Metagross, ele tinha até um time bem interessante. Eu vou colocar ele, merecia mais tempo de tela. Acho que ele tinha um time bem interessante, podiam ter aproveitado melhor ele. Agora, chegamos nos rivais da minha região, particularmente minha região preferida do anime, Sinnoh. O Barry. Eu acho que o Barry deu azar do rival do Ash, do maior rival do, particularmente, dos melhores na minha opinião, o melhor rival do Ash estar nessa saga. Então, ele meio que sofre com isso. E eu acho que colocaram a personalidade dele muito irritante, apesar que copiaram, acho que colocaram ele muito fiel com o jogo. Mas eu acho que o Barry poderia ter sido melhor. Agora nós temos um Conway. O Conway, ele apareceu, se não me engano, num campeonato que na cidade de Hearthome, que foi o campeonato que o Poe abandonou o Chinchar. Eu achei ele interessante, ele era um rival super estrategista, ele tinha uma quedinha pela Down, ou seja, ele não considerava o Ash só um rival de competição, também considerava o Ash um rival no amor. Eu achei bem interessante, ele era, às vezes aparecia às vezes meio de surpresa. Eu achava ele um bom rival. Ele teve uma batalha muito bacana com o Ash na Liga Sinnoh, que o Gible dominou o Meteoro do Dragão. Eu vou colocar ele nos rivais interessantes. O Nando, pra mim o Nando é um bom rival do Ash. Ele foi o primeiro treinador e barra coordenador do anime que fez as duas competições, fez tanto os torneios quanto coletar as insígnias. E ele também teve uma batalha muito legal com o Ash, teve uma batalha memorável com a Zoe também na semifinal do grande festival da região de Sinnoh. Eu achei ele muito bom, é um rival muito bem construído. Tobias. O Tobias, eu poderia colocar ele, não poderia ser melhor, porque ele só apareceu na liga para derrotar o Ash. Mas eu vou colocar ele, não merecia mais tempo de tela, porque eu acho que o Tobias tem uma pegada tão misteriosa, ou seja, ele tinha potencial para desenvolver uma história legal, tipo, nem mais em nenhuma saga ele foi mencionado nem nada, só em jornadas no especial de Diamante e Pérola, que o Ash menciona que já batalhou com Darkrai. Mas de resto não temos mais material do Tobias, não sabemos se ele conseguiu chegar na Cynthia. Bom, eu acredito que como a Cynthia ainda era campeã de Sinnoh em jornadas, eu acredito que a Cynthia deve ter vencido ele. Mas isso aqui é pura especulação da minha parte. Agora, abrindo os melhores rivais do Ash, o Poe. O Poe foi um rival que particularmente trouxe o Ash. Eu acho que ele despertou uma veia mais competitiva no Ash. Eles eram completamente opostos um do outro. Acho que isso foi muito legal. A construção deles na saga Diamante e Pérola até chegar na batalha final também é muito boa. Eu particularmente acho que foi a melhor batalha do anime, apesar de muita gente achar Ash vs Leon a melhor batalha, mas para mim a melhor batalha do anime é Ash vs Poe. A construção que nós temos, o desfecho foi perfeito. Para mim, na saga Diamante e Pérola, os roteiristas estavam inspirados, principalmente no desenvolvimento dos personagens. Agora chegamos na rodeada região de Unova, que muita gente detesta a região de Unova. Eu particularmente acho ela legal. O anime também acho legal. Assim, se você for comparar com os jogos, aí fica meio ruim pro anime de Unova. Vamos começar pelo principal rival do Ash na saga, o Trip. Pra mim, o Trip foi uma mistura desses dois, Poe e Gary. E fora que ele era meio. Eu acho que ele era um cara meio metido. Então, eu vou colocar o Trip no Poderia Ser Melhor.
porque eu acho que eu acho que os roteiristas tentaram pegar muita coisa do Paul nele, colocaram coisas do Paul e coisas do Gary nele. Aí eu acho que não ficou muito bom, na minha opinião. Pessoal, tanto que eu tô reassistindo a saga de novo, eu não acho ele um rival de todo ruim, mas eu acho que não trabalharam muito bem nele. A Bianca colocaram ela bem parecida com os primeiros jogos de Black and White. Eu vou colocar ela, merecia mais tempo de tela para ela poder desenvolver um pouquinho melhor. Stefan, a mesma coisa, ele era tão rival interessante, mas ele ficou meio de lado, ele ficou um pouco ofuscado nessa saga. O Cameron, cara, eu tenho um sério problema com o Cameron. Tipo, ele foi pra Liga Pokémon pra uma batalha completa com 5 Pokémon, sendo que podia ser 6, e pra mim ele proporcionou a pior derrota do Ash no anime. Então, pra mim, ele aqui tá bom pra ele. O Virgil. Cara, se o Ash tivesse perdido na liga pra ele, eu acharia muito melhor do que se ele tivesse perdido pro Cameron. Ele tinha um time interessante, ele parecia ser um cara estrategista, e o anime ficou devendo uma batalha dele e do Ash. Eu vou colocar ele nos rivais interessantes. Chegamos agora numa região que eu considero um tanto quanto polêmica, Kalos. E os seus rivais também do Ash, que eu particularmente os considero bem polêmicos. Vamos começar pelo Tierno. O Tierno, eu acho que deram aquele... Ele era apaixonado pela Serena, igual o Conway era apaixonado pela Dal. Só que não foi legal. Eu achei que ele não foi um bom rival pro Ash. Ele parecia muito mais interessado na Serena em momentos do que em batalhas de ginásio. Infelizmente, eu acho os rivais de Kalos, eu acho todos um pouco meio... Eu acho eles um pouco ruins, no geral. Eu vou colocar o Cherno no poderia ser melhor. A mesma coisa o Trova. Ele foi pra Liga Pokémon e particularmente perdeu pro Alan de 3-0. O Alan conseguiu derrotar os 3 Pokémons dele apenas com seu Charizard. E para mim o maior pecado de XY ter dado o Mega Charizard Y para ele e não pro Ash. Apesar de entender um pouco o motivo disso hoje em dia, mas ainda assim achei uma decisão muito ruim por parte dos roteiristas. Ele também poderia ter sido melhor. Muita gente gosta do Sawyer, mas eu particularmente eu não acho legal esse rival amigo que o Ash tem. Então, vou colocar ele não poderia ser melhor. Ele nem parecia tanto assim um rival do Ash. Ele competia na liga, ele até tinha um time também bem interessante, mas só. Eu acho que eu vou evitar falar da saga em si, mas um breve comentário de Kalos. O pessoal fala que o Ash de Kalos parece um personagem robotizado, mas a maioria dos personagens de Kalos são assim meio robotizados. O Alan, muita gente odeia o Alan por ter vencido porque acham que o Ash na saga de Kalos merecia ter ganhado. Eu acho que não. Depois de um tempinho, na época eu até fiquei com raiva de Ash ter perdido a final, mas assim, super entendo o motivo do Ash ter perdido. Até tem até acho uma justificativa, até acho que tem algumas justificativas. Por exemplo, o Ash não trocou o Alan numa batalha anterior, viu todo o time do Ash, o Ash só conhecia 2 Pokémons do Alan, querendo ou não, o Alan tinha muito mais informação do Ash do que o Ash do Alan. O Alan, eu vou colocar ele aqui, ele até foi um bom rival, porque assim, esses 3 aqui, eles basicamente não era um desafio pro Ash. O Ash ganhava deles muito fácil quando se encontrava.
E o Alan pelo menos conseguiu ser um desafio interessante. Chegamos em Alola, agora uma região também que eu gosto bastante. O Hal. Eu acho que ele entrou muito tarde no anime, mas não tem muito que eu avaliar ele. Eu acho que ele merecia mais tempo de tela. Basicamente isso. Kiawe. Eu achei o Kiawe, ele foi até um rival interessante. Ele era um rival barra amigo, mas assim, até eu acho que ele tinha mais jeito de rival do Ash do que o Sawyer, por exemplo. Eu vou colocar ele como rival interessante. Ele teve uma batalha muito da hora com o Gladion na Liga Alola. Ele chegou até as semifinais. Eu vou subir ele pro bom rival. Temos agora o Guzman. Ele foi meio que o vilão da saga. Eu achei até interessante. A história dele foi interessante. Ele fez uma batalha bem interessante com o Ash na Liga Alola na semifinal. Mas ele também aparece muito pouco. Eu vou colocar ele como um rival. Foi um rival interessante pro Ash, que é meio que o vilão, o chefe da equipe vilã foi um rival na liga pro Ash. Eu achei isso bem da hora, particularmente. Gladion. Pra mim, o Gladion também merece estar aqui junto com o Paul, nos melhores rivais do Ash. Eles tiveram até uma rivalidade bem desenvolvida, acho que não tão bem desenvolvida quanto a rivalidade com Paul, mas mesmo assim foi bem legal o desenvolvimento dele quanto da rivalidade dele com Ash. Agora o Professor Kukui, eu não considero ele bem um rival do Ash, mas colocaram ele aqui. A batalha deles, do Ash com o Professor Kukui na Liga de Alola, foi muito legal. Uma das melhores batalhas do anime. Acho que uma das mais longas também. Durou 4 episódios. Agora eu não lembro se a do Leon durou 4 episódios também. Durou. Lembrei, realmente durou 4 episódios. E foi uma batalha bem divertida. Eu vou colocar o Professor Kukui como um bom rival. Porque assim, só a rivalidade foi no final do anime. Agora temos a Bia, que é a líder de ginásio de Galar. Assim, poderia ter sido melhor, na minha opinião. Poderia ter sido bem melhor a rivalidade dela e do Ash. Mas ainda assim foi bem interessante. Eu acho que ela podia ter ficado muito facilmente no lugar do Alan no torneio dos mestres. Teria sido interessante. Ou ela ou o Raihan. Que ali a escolha do Alan pra mim foi meio aleatória. Tipo, precisamos de mais alguém. Vamos pôr o Alan. Alguém pra servir de escadinha pro Leon. Vou colocar ela na categoria de bom rival. Até porque ela é a única mulher também que tá aqui. O Raihan, ele até foi mais rival do Ash do que... Ele também foi até... Na verdade, eles tiveram uma batalha que eu achei bem interessante na época. Vou colocar ele aqui nos rivais interessantes. Porque eu acho que aqui tá uma classe muito alta para ele chegar em ser um bom rival. Acho que não é interessante, acho que tá bom, porque ele não teve tanto tempo de tela, apesar de ter tido até um tempo de tela bem interessante, ter feito coisas até bem relevantes no anime, mas ainda acho que não é o suficiente para subir ele de nível. E para finalizar, o Leon. O Leon acho que dá para colocar ele como um dos melhores rivais do Ash. Eu acho que Galar, no anime de Jornadas, ela foi muito negligenciada. Tanto que o Ash ficou, apesar de ser um anime de todas as regiões, o Ash ficou fixo em Kanto. Mas assim, a batalha deles dois eu acho que foi muito bem. Foi uma batalha muito bem animada. Foi uma das batalhas mais longas. Foi junto com a batalha do Kukui. Foi a batalha mais longa que o Ash teve no anime. 4 episódios. A única coisa que eu não curti do Leon foi essa coisa do Leon ser tipo o invencível.
o Invencível de Galar. Eu acho que nisso o anime pecou um pouco. Apesar de eles não fazem essa lore no Leon, é uma opinião pessoal minha. Provavelmente a final do Mundial seria Ash versus Cynthia, pois a Cynthia teve muito. A Cynthia participou de muitos arcos no anime. E assim, vai campeã com mais destaque. E como o Galar já mal teve destaque, falei, bom, talvez tenham passado assim na cabeça dos roteiristas. Bom, vamos colocar o Leon como o invencível, o treinador mais forte do mundo, para ver se ele tem mais um apego se o pessoal tem mais algum apego por ele. Bom, tá aí minha tier list, espero que vocês tenham gostado. Se algum rival que vocês gostam muito tenha ficado numa posição não muito legal, espero que vocês me perdoem. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. Vou deixar o link da tier list para vocês fazerem as suas tier lists dos rivais que vocês mais gostam do Ash. Valeu, falou.